Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que nós temos para a nossa aula de hoje. Temos a aula de número 45, o objeto de conhecimento é morfossintaxe e o detalhamento é períodos simples e compostos. Então, esse é o assunto que nós iremos estudar na nossa aula de hoje. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, hoje nós iremos estudar sobre período simples e período compostos. E para nós conhecermos o nosso período simples e quando ele é composto, nós precisamos conhecer sobre o verbo, né? Precisamos saber reconhecer o verbo na oração para justamente nós conseguirmos fazer essa análise. Então, vamos relembrar o que é o verbo. Nós já estudamos sobre esse assunto, mas vamos relembrar. O verbo é a classe de palavras que se flexiona. Significa que a palavra flexionar significa que ele vai mudar. Ele vai flexionar em pessoa. Quando eu digo pessoa, são as pessoas do discurso, que é o pronome eu, tu, ele, né? Ele ou ela no singular, nós, vós, eles no plural. E quando eu digo número é singular ou plural, o tempo, presente, passado ou futuro, o modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E a voz, que pode ser voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. Então, observe que toda essa gama de classes de palavras aí, ela vai estar relacionada com o verbo. O verbo ele vai mudar em todos esses processos aí. Então, nós temos o verbo que indica uma ação, o verbo correr. Indica uma ação, movimento, correr, andar, chorar. Então, você vai estar fazendo uma ação, certo? Agora, os verbos que indicam estado, que pode ser o verbo ficar, o verbo ser, estar, permanecer. São verbos que vão indicar o estado do ser. É um estado permanente ou um estado transitório. Ora você está alegre, ora você está triste, né? Então, esse verbo vai estar mostrando aí a ação que está acontecendo, mesmo que seja uma ação abstrata, né? Então, observe aqui também o verbo vai indicar o quê? Um fenômeno da natureza, que é o verbo chover, trovejar, relampejar, anoitecer, amanhecer. Então, esses verbos eles vão estar indicando algo que a natureza é que faz, a natureza é que realiza. E aí vai estar mostrando, o verbo vai estar dizendo o que está acontecendo aí na natureza, certo? E aí nós podemos ter também os verbos que indicam uma ocorrência, como o verbo nascer, e o verbo querer, que indica um desejo. Então, observe aqui, são verbos que têm um sentido abstrato, né? O desejo ele está no nosso inconsciente, né? Ou no nosso consciente. A gente quer realizar alguma coisa. Então, a gente tem o quê? O desejo de querer fazer alguma coisa ou realizar alguma coisa em nossa vida. Então, é um verbo abstrato, certo? Tem um sentido abstrato. Então, vamos seguir aí para a nossa aula. Vamos observar aí alguns verbos que, no caso, eles estão no infinitivo, né? Então, eu tenho aí o verbo relacionar, o verbo otimizar, polarizar, guiar, engajar, encontrar, né? Então, todos esses verbos que vocês estão vendo, eles estão na forma infinitiva. O que significa isso? Que ele termina com AR, né? A maioria deles está terminada em AR, né, da primeira conjugação, o IR, ou pode terminar também com ER. Geralmente, quando o verbo está no infinitivo, ele não tem uma definição de tempo, né? Não podemos dizer, quando ele está sozinho, assim, a gente não pode dizer em que tempo ele está, se ele está no presente, no passado, no futuro. Porém, quando ele está junto de um outro verbo, ou quando eu tenho uma locução verbal, aí sim eu consigo identificar qual é o tempo que ele se encontra. Ok? E agora a gente vai para a oração. As orações, elas são facilmente identificadas por meio da contagem dos verbos ou locuções verbais. Então, se tiver um verbo na oração, no texto, aliás, eu vou considerar sendo uma oração. Então, no primeiro exemplo, eu tenho: eu fui ao cinema.
Logo, o verbo fui, ele é um verbo de ação, né? Então, eu tenho uma oração simples aí, só tem um verbo, só tem um núcleo, né? Agora, se eu digo, eu fui ao cinema e me diverti muito. Então, note que agora eu tenho dois verbos. Isso indica que eu tenho duas orações. Eu fui ao cinema, primeira oração, e me diverti muito, segunda oração. Então, você observa no texto que os dois verbos estão identificados. E essas duas orações estão ligadas, né, através da conjunção e, né? Uma conjunção aditiva que serve para unir uma oração na outra ou adicionar uma informação a mais aí, né? Ela está informando algo a mais, porque o ato de ir ao cinema é uma coisa e se divertir muito é outra coisa. Então, está acontecendo duas coisas ao mesmo tempo aí. Eu fui ao cinema e me diverti muito. Lá encontrei um amigo querido. Então, observe que agora eu não tenho só mais dois verbos, eu tenho três. E se eu tenho três, que é identificado aí pelo verbo encontrei, o verbo encontrar, então observe que agora eu tenho três orações. E agora eu tenho o quê? Um período composto, né? Eu já tenho mais de um verbo na oração, né? Nesse período. Então, eu vou ter o quê? Três orações. Perceberam? Então, o importante é o quê? Você identificar o verbo na oração, que aí fica fácil de você conseguir dizer quantas orações tem em um período. E o que é o período? O período é a frase organizada em orações ou em uma oração ou várias orações, né? Então, o período ele pode ser simples, que vai ter só uma oração, ou ele pode ser composto, porque ele vai ter, dentro dele, ele vai ter várias orações, né? Como eu acabei de mostrar para vocês o exemplo anterior. Então, observe o primeiro exemplo. Estamos felizes com os resultados. Então, o verbo estamos está indicando que há uma oração. Então, eu tenho o quê? Um período simples, certo? Por que ele é simples? Porque eu só tenho apenas um verbo. As outras palavras, elas são adjetivo, né? Preposição, artigo e substantivo. E o pronome ele está oculto aí, que o sujeito, no caso, aí está oculto, né? Porque nós estamos felizes. Então, período simples, uma oração. Maria cantou, dançou e pulou na festa. Então, observe que apesar de ser curta essa oração, esse período, mas eu tenho aí, três orações. Maria cantou, um ato de cantar, o verbo cantar está presente aí. Dançou, verbo dançar, ação de dançar. E pulou, o verbo pular, fazendo uma ação. Então, eu tenho o quê? Três orações. O sujeito é o mesmo, né? Maria cantou, Maria dançou e Maria pulou. Então, observe que é o mesmo sujeito para os três verbos. Mas, mesmo assim, eu tenho três orações. Então, aí eu vou ter o quê? Um período composto, né? E aí você nota que aparece mais uma vez a conjunção e, que está adicionando uma ação a mais, ou seja, uma oração a mais nesse período. E está indicando também que a Maria está fazendo mais uma ação. Então, está acontecendo algo a mais, certo? Outro exemplo. Maria disse que a festa foi muito legal. Então, notem que Maria é o sujeito da oração, disse é o verbo, a ação de dizer, de falar, né? Que a festa foi muito legal. Então, observe que o foi aí é o verbo que está flexionado, né, no tempo passado. Então, eu tenho duas orações, tenho um período composto. Perceberam? Então, importante é vocês conseguirem identificar o verbo na oração, né, no texto, para que vocês consigam identificar se é um período simples ou se ele é um período composto. E quantos verbos há na oração. Agora vocês vão ver um vídeo, né, que vai falar sobre o Mapinguari. E aí vocês vão prestar bastante atenção no texto, na história, e depois eu retorno com vocês para fazermos a análise, né, da presença do verbo nessa história. Vamos lá. O Mapinguari.
Os índios contam que dentro da floresta amazônica vive um ser gigante, peludo, ele tem um olho na testa e a boca no umbigo, é coberto de pelos e usa o casco da tartaruga como armadura. Seus pés têm formato de pilão. Dizem que o Mapinguari é um índio que viveu muito além da idade normal de um ser humano e acabou se transformando nesse ser para defender a floresta e seus animais. Ele emite um som parecido com o grito dos caçadores que, quando vão ao seu encontro, acabam perdendo a vida. Os que conseguem sobreviver nunca mais voltam a caçar. O Mapinguari é tão feroz que não teme nada e tão forte que é capaz de entortar o cano de uma espingarda só com as mãos. É também tão grande que, quando anda pela floresta, vai quebrando galhos e deixando uma trilha por onde passa. Alguns dizem que ele só aparece nos dias santos. Muito bem, então vocês viram aí essa história indígena, né, contada pelos indígenas, que fala sobre esse personagem, esse ser aí, né, que é chamado de Mapinguari. Então vamos seguir agora, vamos fazer a análise do texto, mostrando para vocês, né, o sujeito e também os verbos, como é que eles estão presentes no texto. Vamos lá. Temos aí, olha, os índios contam que dentro da floresta amazônica vive um ser gigante, peludo, e ele tem um olho na testa e a boca no estômago. Aliás, a boca no umbigo. Então, observe bem, olha, os índios contam. Então, note que eu tenho o verbo contar. Os índios é o sujeito da oração. Contam é o verbo. Então, notem que aí eu tenho uma oração, né, que está iniciando o texto. Seguindo, vocês vão observar que tenho novamente o verbo vive, um ser gigante, peludo, e ele tem, né, o verbo ter aí, está conjugado no presente, né, o olho na testa e a boca no umbigo. Então, note que só nessa primeira parte do texto, nós podemos observar que nós temos 3 orações, né, o verbo contar, indicando uma oração, o verbo vive, a segunda oração e tem um terceiro verbo, que no caso é a terceira oração. Então, aí, até a palavra umbigo, eu vou ter o quê? Um período composto. Por que ele é um período composto? Porque eu tenho 3 verbos. E aí eu vou ter o quê? 3 orações. Continuando a história, ele diz, é coberto de pelos e usa o casco da tartaruga como armadura. Seus pés têm formato de pilão. Então, nota que a oração seguinte, ela começa com o verbo é. Então, logo, já tem uma oração aí. E usa, notem que o verbo usar, né, indica aí uma ação, e ela está sendo ligada pela conjunção e. É coberto pelos pelos e usa. Logo, eu tenho 2 orações aí nessa parte do texto. Então, continuo tendo período composto. Seus pés têm formato de pilão. Mais uma vez, o verbo tem, indicando, né, a posição aí, né, indicando a quantidade, né, de quantos pés, né, esse ser tem, né? E aí, continuando a história, o texto diz, dizem que o Mapinguari é um índio que viveu muito além da idade normal de um ser humano e acabou se transformando nesse ser para defender a floresta e seus animais. Então, notem que nós vamos observar vários verbos. Dizem que o Mapinguari, uma oração, é um índio, está afirmando, é o verbo é, que viveu muito além da idade normal de um ser humano. Então, o verbo viveu aí também é um verbo que indica, né, a ação de viver, indica mais uma oração. E acabou se transformando nesse ser para defender a floresta. Então, eu tenho o verbo acabar, tenho o verbo transformar, que no caso ele está no gerúndio, né? E defender, que é o verbo que está no infinitivo, terminado com ER. Então, observe que os verbos eles vão se alternar no tempo presente, do modo indicativo, né?
pode estar também no tempo passado, pode estar no gerúndio, pode estar no infinitivo e pode estar também no modo subjuntivo. Nesse caso aí, só está no modo indicativo e no modo do infinitivo e também no gerúndio. Ele emite um som parecido com o grito dos caçadores. Ele vai descrever agora esse ser. Observe aí na cartela seguinte. Ele emite um som parecido com o grito dos caçadores que, quando vão ao seu encontro, acabam perdendo a vida. Então, notem, começou lá no início do texto. Ele emite, né? O sujeito da oração, ele. Emite o verbo emitir. Temos uma oração. Quando vão ao seu encontro, o verbo vão, que está aí destacado para vocês. Quando vão ao seu encontro, acabam perdendo a vida. Notem que agora eu tenho uma locução verbal aí, olha, acabam perdendo. Então, notem que há uma locução verbal, o verbo acabam, o verbo acabar com o verbo perder. Observe que o verbo perdendo, ele está também no gerúndio, só que ele está acompanhado do outro verbo, que é o verbo acabar, né? Que no caso ele está flexionado aí. Então, o que acontece aí nesse período? Eu tenho 3 orações, tá? Então, eu tenho um período composto. Por quê? Porque eu tenho 3 orações, 3 verbos que vão estar indicando, né, caracterizando um período composto. Os que conseguem sobreviver nunca mais voltam a caçar. Mais uma vez, eu tenho uma locução verbal, que é o encontro de 2 verbos. O verbo conseguem e o verbo sobreviver. Perceberam que o verbo sobreviver, ele está no gerúndio. Aliás, ele está no infinitivo, terminado em ER. E aí eu tenho o verbo consegue, que também está flexionado. E aí eu consigo identificar qual é o modo, né, em que o verbo está. Nunca mais voltam a caçar. Então, observe que eu tenho o verbo voltam, indicando que há, novamente, mais uma oração. Então, observe que nós sempre vamos ter o quê? Períodos compostos aí, né? Um próximo do outro aí. Conforme vai terminando o parágrafo, né? Vai continuando a história, e aí a gente continua tendo orações compostas, né? Períodos compostos. O mapinguari é tão feroz que não teme nada. É tão forte que é capaz de entortar o cano de uma espingarda só com as mãos. Então, notem que aí, ó, o mapinguari, quem é? O sujeito da oração. É tão feroz. Está fazendo uma afirmação. Então, o verbo é está presente aí. Não teme nada. É tão forte. Então, o verbo temer, né, que está aí, não teme, está conjugado na primeira pessoa, né? Ele não teme, né? Ele é tão forte, né, o verbo é, novamente, que é capaz, observe o é de novo, né, fazendo aí a locução verbal com a palavra capaz, de entortar o cano de uma espingarda. Então, observe que aí é um período composto por várias orações. Olha, o verbo é, tem uma oração, 2 com teme, é com 3 orações, que é capaz, 4 orações, entortar 5 orações. Observe que um período uma parte do texto que não é tão longa, mas a gente observa que tem 5 orações. Por quê? Porque nós temos 5 verbos aí, certo? Seguindo, nós temos, é também tão grande que quando anda pela floresta, vai quebrando galhos e deixando uma trilha por onde passa. Então, inicia a oração com o que é um verbo, então eu tenho uma primeira oração. Quando anda, ó, o verbo andar aí, ação de andar, vai quebrando. Observe aí que eu tenho novamente o quê? Uma locução verbal. Por que é uma locução? Porque é o encontro de 2 verbos, o verbo vai e o verbo quebrando. Notem que o verbo quebrando, ele está no gerúndio. Galhos e deixando uma trilha por onde passa. O verbo deixando também está no gerúndio, indicando uma ação contínua, né? Por onde passa, o verbo passar. Alguns dizem que ele só aparece nos dias santos. Então, alguns, né, dizem aí, é o verbo indicando uma ação e o verbo aparece, que também é uma outra oração. Então, observe que o verbo ele é importante porque ele vai estar indicando as ações que estão acontecendo no texto, sejam ações de atividades, de movimento, não é?
E também aqueles verbos que vão indicar um estado do ser, né? Uma ação abstrata do ser que ele está fazendo, mas não um movimento como andar, né? Cantar, quebrar, não é? Então a gente observa que os verbos eles são fundamentais, né, nos textos, justamente para ele indicar as ações que estão ocorrendo, certo? E agora a gente vai seguir para uma receita de tambaqui, né, uma comida muito corriqueira, né, na nossa região. A gente tem o costume de comer esse peixe, né, muito delicioso. Então, nós vamos mostrar para vocês essa receita, mostrando os verbos, que no caso aqui, quando se trata de uma receita, nós vamos utilizar os verbos no modo imperativo, porque é o verbo de comando, né? De comando de uma ação, para realizar uma determinada ação. Então, é o que acontece nessa receita, receita de tambaqui na brasa. Vejam bem, o modo de preparo: lave o peixe com limão. Então, observe que o verbo lave, ele está no imperativo, indicando o quê? Uma ação. Além dele dar um comando, né? Ele está dando o quê também? Uma ordem, né? É o modo da ordem. É o modo de você dar um comando de ação para realizar uma determinada coisa. Então, nas receitas, geralmente, o texto é construído com verbos no modo imperativo. Faça um vinagrete com tomate. O verbo faça no imperativo, né, indicando que nós temos aí uma ação. E também nós temos o quê? Uma oração. Então, se tem verbo, tem oração. Seja no modo imperativo, seja no modo subjuntivo, seja no modo indicativo. Se é um verbo, há uma oração. Seguindo, ele diz: pimentão, cheiro verde, cebola e pimenta de cheiro, além do vinagre. Acrescentar azeite. Então, observe que acrescentar está no gerúndio, porque ele está terminando com AR. Mas, mesmo assim, ele continua tendo um sentido aí, né? Ele está dando um sentido de você fazer algo, para você acrescentar algo. Então, continua sendo um verbo de ação, né? E aí segue a receita. Após o vinagrete estar pronto, acrescentar a farinha de mandioca. Então, notem aí que na cartela seguinte está a palavra, o verbo estar, estar e acrescentar. Observaram? Esses dois verbos eles estão na forma do infinitivo, mas eles estão dando um sentido de ação, que está acontecendo algo aí, né? E aí nós temos o quê? Período composto. Por quê? Porque eu tenho mais de uma oração. Então, o texto todo, né, traz aí os verbos. É o verbo formar, o verbo passe, coloque, né? Inclusive, o coloque aparece 2 vezes aí, não é? Então, observaram que para nós fazermos um texto, precisamos utilizar o verbo, porque ele vai indicar as ações que você precisa fazer, né? Você precisa fazer e precisa mostrar o que está acontecendo. É o caso que é como acontece aqui na receita. E aí, na última parte do texto, ele diz: após os passos anteriores, coloque o pirão de vinagrete dentro do peixe. Então, o verbo coloque também é um verbo de ação, está indicando o que ele tem que fazer. O verbo também está no imperativo. Muito bem. Então, nós vimos, nesse primeiro momento, sobre o quê? Os verbos e os períodos. Período simples, quando há apenas uma oração, e período composto, quando tem mais de uma oração. Ou seja, eu vou ter mais de um verbo nesse período. Então, a gente chama de período composto, tá? E aí, o que seria a frase? A frase, gente, ela pode ser classificada de 2 formas. A frase, ela pode ser considerada nominal quando tem apenas nomes. Pode ser substantivo, pode ser os adjetivos, né? Pode ter um advérbio, né? Mas ela não vai ter verbo. Porém, ela só tem sentido, ela só é considerada uma frase nominal se ela tiver sentido. Se não tiver sentido, ela não é considerada uma frase, tá? E as frases verbais, que é a mesma coisa que a oração.
Só é considerada frase verbal quando ela tem um verbo ou mais de um verbo. Aí sim ela é considerada uma frase verbal. E também podemos dizer que ela é o quê? Uma oração. Certo? Só para a gente relembrar, né? Porque esse assunto a gente já estudou. Vamos seguir então para a nossa aula, que é a frase, né? Ela precisa ter sentido, né? Porque senão, se ela não tiver sentido, ela não pode ser considerada uma frase, né? E aí é claro que o enunciado, o que está escrito no texto, é que vai definir se ela é uma frase nominal ou se ela é uma frase verbal, ou se ela é uma frase que tem sentido ou uma frase que... ou um texto que não pode ser considerado uma frase. E a oração, o que é a oração? A oração é ela se organiza em torno de um verbo. Sempre terá que haver um verbo, seja no modo indicativo, como eu já falei para vocês, no modo subjuntivo, no modo imperativo, sendo o verbo indicando uma ação, seja uma ação real, indicando um movimento, ou um verbo que indica um estado do ser ou um fenômeno da natureza, será uma oração. E o período, ele é o enunciado ou frase, né, organizado a partir de uma ou mais orações, como nós já vimos, né, nos 2 textos que eu mostrei para vocês há pouco. E agora a gente vai fazer um pequeno resuminho sobre o que é frase nominal, frase verbal. A frase nominal não há verbos, só há substantivo, adjetivos, advérbios, né? E ela precisa fazer sentido. E a frase verbal, ela precisa ter verbos para poder ela ser uma oração, né? E aí o período ele é composto por um verbo, que pode ser um período simples ou um período composto quando tem mais de um verbo, certo? Então, seguindo, vamos ver agora sobre os períodos na fala, por exemplo. Na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação. E na escrita, o início é marcado pela letra maiúscula. Certo, todo texto, quando a gente vai iniciar, ele precisa estar com a letra maiúscula, tá? Vocês com certeza já sabem disso, né? O final do texto, ele é marcado por uma pontuação que pode ser o ponto final ou o ponto seguido. Pode ser uma exclamação, pode ser uma interrogação. E aí, o ponto final, ele encerra o texto por completo. O ponto seguido significa que ainda podemos falar algo a mais, né, para complementar uma ideia anterior que a gente esteja falando ou escrevendo, né? E é claro que a exclamação, quando você vai criar uma frase exclamativa, você encerra com ela. Por exemplo, você diz bom dia, ou então boa tarde, né? Faz um cumprimento a alguém, ou você usa uma expressão para indicar um sentimento, né, de alegria, de tristeza, ou a interrogação para fazer uma pergunta, né? E aí você usa essa interrogação e geralmente ela encerra ali com aquela interrogação. E aí os períodos, o período pode ser classificado em 2 tipos, né? Que é o período simples, quando tem uma oração apenas, como vocês podem observar, o dia está quente, né? O rio corre para o mar. Então tem um período simples. Por quê? Porque só tem uma oração, só tem um verbo, como vocês estão vendo, o verbo estar e o verbo correr. E o período composto? Ele é constituído por mais de uma oração, né? 2 formas verbais ou mais, depende da construção que você quer fazer. Então eu digo, eu saí, andei até a feira e comprei açaí. Observem aí, ó. Eu saí, verbo, andei, mais um verbo, comprei, mais um verbo, né? Então observe que todos esses verbos são verbos de ação. Então eu tenho 3 orações, eu tenho período composto. Por que que é composto? Porque eu tenho mais de uma oração. Tenho 3 orações aí, tenho 3 verbos aí. Então vamos ver mais um exemplo, ó. O deputado apresentou o projeto, mas o plenário não aprovou. Então, observe aí, olha, a primeira oração, o deputado apresentou o projeto. Primeira oração, temos o verbo apresentou. Na segunda oração, não aprovou, o verbo aprovar. Então, notem que eu tenho 2 formas verbais, tenho 2 verbos, temos 2 orações, logo eu vou ter o quê? Um período composto.
Por quê? Porque eu tenho mais de um verbo na oração. Então, essa foi a nossa aula. Estudamos sobre o período simples e o período composto. E até uma próxima oportunidade.